Boa tarde, sou o professor Wender. Hoje nós vamos falar do mundo multipolar para bipolar da Guerra Fria. Então nós vamos aí da Primeira Guerra Mundial até a Guerra Fria. Sou da Escola de Damaciotti, professor de Geografia do 6º ao 9º ano. O mundo multipolar e as guerras mundiais do século XX. Então, entre os meados do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, vários países disputavam a hegemonia no mundo. Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia. Eles competiam pela ampliação de mercados e fontes de matérias-primas. Então, eles tentavam ver qual país que ia conseguir fazer mais coisa. Qual país que ia ter mais dinheiro, qual país que ia ter mais matéria-prima, mais mão de obra. Lembrando que essa mão de obra era aquela mão de obra barata, como eu falei na outra aula. Uma mão de obra escassa, uma mão de obra em que era praticamente um trabalho escravo. Não era totalmente escravo, porque eles recebiam um salário baixo, mas recebiam. E nesse contexto, prevalecia a chamada ordem multipolar, ou seja, vários centros de poder. Então, todo mundo queria ter o poder, mas bem sabemos que com essa disputa de poder, iniciou-se uma guerra. A ordem mundial é o que eu acabei de falar, a diferença do bipolar, ela vem após a Segunda Guerra, com a Guerra Fria, e há uma concentração de coisas na mão de apenas dois países. Estados Unidos, o lado capitalista, e União Soviética, o lado socialista. E o multipolar, ele vem após a Segunda Guerra Mundial, após 1991, e ele vem com essa questão do capitalismo, ele vem com esse surgimento do capitalismo. Então, vários países vão ter o poder, mas depois de ter passado por várias guerras, depois de ter passado por vários conflitos entre os países, até na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, até a Guerra Fria, esses conflitos eles vão existir. Isso aí vai acabar no início dos anos 90. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, então foram 4 anos aí de muita luta, de muita morte, e vai resultar na disputa por mercados entre as potências industriais. Então, imagina-se que todo mundo quer tomar conta dessa potência, desse mercado. Então, não vai dar certo, né? Então, vai começar a haver algumas alianças, como a Tríplice Entente, que é um acordo ou aliança internacional que busca estabelecer a harmonia, a paz entre os países envolvidos. Reino Unido, França e Rússia fizeram um acordo militar constituído entre a República Francesa e o Império Britânico-Russo. Então, essa aliança ela fazia frente ao sistema expansionista no bloco rival, composto pelos impérios alemãos, austro-húngaro e Itália. Então, eles fizeram esse acordo para haver um pouco mais de paz, mas não deu certo. Aí vem a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e eles fazem um acordo político, econômico, militar, com o objetivo de criar uma proteção. Mas também essa proteção ela vem abaixo, é onde começa a guerra entre os 6 países. Alemanha, Itália e Austro-Húngaro, eles estavam juntos. E do outro lado estavam França, Império Britânico, Reino Unido, França e Rússia. Então eles começam essa batalha, essa guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Rússia ela sai dessa Tríplice Aliança, ela sai e ela abandona aonde que cria a a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, então a Segunda Guerra Mundial ela vem por causa que há uma quebra da Bolsa de Valores em Nova York, na Alemanha e na Itália esse cenário de crise
facilitou a ascensão do nazismo e do fascismo. Então, essa quebra da bolsa de valores, ela ajuda o nazismo e o fascismo a ganhar força para vir com a Segunda Guerra Mundial. E os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial, eles vão ser esquecidos. Então, quem perdeu lá na Primeira Guerra, quem ganhou na Primeira Guerra, vai abaixo e não vai ter mais valor nenhum. Então, eles aliam Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, o eixo. Os três países, Itália, Alemanha e Japão, que são conhecidos os eixos, ele foi derrotado em 1945 e a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. É o que nós vamos ver logo à frente. Então, todos os países pegaram a Alemanha, mas esse eixo, Itália, Alemanha e Japão, eles perderam a Segunda Guerra Mundial. O fascismo, aí com Benito Mussolini, ele que lidera o fascismo na Itália. Então ele ganha força com essa quebra da Bolsa de Valores em Nova York, ele ganha força. Adolf Hitler também, ele ganha essa força, ele tem o objetivo de fortalecer, os dois com esse objetivo de fortalecer o totalitarismo. Então, só a palavra deles que tinha um valor. Se eles falassem que todos os homens e mulheres deveriam andar até as 10 horas da noite na rua, todas as pessoas tinham que respeitar. Não podiam sair após esse horário das 10 horas da noite na rua. Então, foi uma coisa que só eles podem dizer. Só eles têm a última palavra. Dentro do país deles, ninguém tem o direito de expressar o seu livre-arbítrio. Ah, eu quero reivindicar sobre política. Não, não pode. Então, dentro do fascismo e dentro do nazismo, só eles que podiam falar sobre política. E bem sabemos que os dois mataram milhões e milhões de pessoas. Tanto Adolf Hitler com os judeus, com os negros, com outras pessoas que não eram que incluía dentro da sua classe, que ele falava, né, que era a terceira classe, então ele matava todo mundo. Então, para ele, era só os alemães que existiam, só os alemães que estavam certos. E Benito Mussolini também ele vai para a mesma linha também. Aí a gente vai dentro após a Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais passaram a ser influenciadas pela disputa entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética. É que nós vamos ver sobre essa questão da Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não existiu nada armado, não teve armas, não teve embate, não teve campo de batalha. Então eles brigavam entre eles, entre um país e outro, para ver quem era o mais forte, para ver quem era o mais rico, o melhor. Até, no entanto, que nós vamos chegar à corrida espacial. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, a Guerra Fria é esse confronto entre Estados Unidos e União Soviética, tendo início após a Segunda Guerra, e marca a disputa pela hegemonia mundial entre essas duas superpotências. Então, é só os dois países que vai comandar nesse período. Outros países não terão voz, não terão vez. É só os dois. O que os Estados Unidos falar, o Brasil está seguindo os Estados Unidos. O que os Estados Unidos falar, o Brasil tem que seguir os Estados Unidos. E assim, vice-versa. O mundo bipolar de 1945 até os finais dos anos 80. Então, olha para vocês verem aonde que está roxo mais claro, é os países em que estavam em Guerra Fria. Estados Unidos, uma parte da Europa, a União Soviética. Então, outros países, eles ficam meio que ali só observando, meio que entra ou não entra, até que eles decidem entrar e é onde que perde o rumo dessa Guerra Fria. Porque os países eles começam a ficar muito divididos e eles não sabem para que lado eles vão. Então eles começam a decidir o caminho que vai, mas ainda fica aquela indecisão, nada muito a declarar. Eles não declaravam isso para não entrar nessa disputa, porque a União Soviética e os Estados Unidos, na época, eram os países mais ricos do mundo. E
Com isso, eles vão criar uma cortina de ferro. Essa cortina de ferro, ela vai dividir a... Vou passar para o próximo slide aqui para vocês entenderem. Eles vão dividir os países da Europa. No lado da União Soviética, era só ela que mandava. Do lado dos Estados Unidos, era um pouco mais equilibrado, tinha um pouco mais de países. E esse socialismo é um sistema político econômico baseado na coletivização dos meios de produção. Então, o socialismo ele vai dar uma coletividade aos meios de produção. No fim da propriedade privada, então a propriedade privada não vai existir. A minha casa não é minha, mas a minha casa pode ser de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode entrar na minha casa e tomar minha casa, ou meu terreno, ou meu espaço. No fim das classes sociais e a economia planificada. Então, não vai existir pobre, rico, classe média, classe alta. Então, o socialismo, ele coloca todo mundo por igual. Após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo expande nos países do leste europeu. É o que eu mostrei para vocês do lado da União Soviética. A Alemanha ela fica dividida em 4 porções. A Alemanha Ocidental, socialista, e a Alemanha Ocidental, a capitalista. Em 2 porções. A cidade de Berlim, ela também vai ser dividida ao meio. Então, eu tenho uma loja que está entre o lado capitalista e o lado socialista. A minha loja também vai ter que ser dividida. Então, eles não queriam saber, eles dividiram toda a cidade de Berlim também. E o comunismo é uma doutrina política e socioeconômica que tem como finalidade a existência de uma sociedade igualitária. E, além disso, que consiste por meios de produção com propriedade de todos os indivíduos. A ideologia principal do comunismo é uma sociedade que não esteja sobre a regência do Estado. Então, o comunismo, que era um lado, e o socialismo, que era o outro, então eles tinham embates diferentes. O comunismo, ele não acredita que a sociedade tem que ser uma sociedade igualitária. Ele acha que dá para nós vivermos todos iguais. Se eu ganho 10 mil, outra pessoa também pode ganhar 10 mil. Bem sabemos que isso não dá certo. Se eu trabalho 2 horas, outra pessoa também tem que trabalhar 2 horas. Então, o país ele vai entrar num colapso, porque não vai dar certo. É manter o mesmo nível de vida para todo mundo. Não dá. Isso é uma ilusão que foi criada por Marx. Na teoria dele, ele fala que dá para a gente viver todo mundo com o mesmo tanto de salário. Não dá. Então, tem que haver essa diferença aí para que o Estado consiga suprir as suas necessidades. Como eu já falei, como eu já mostrei esse slide, aí a cortina de ferro, metade a União Soviética e a outra metade pelos Estados Unidos. A Alemanha Ocidental, aí do lado aí, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele tem três divisões. Então é uma cerca baixinha, uma cerca mais alta e o outro muro. Então eles dividiram literalmente a cidade ao meio. Não importando se meu pai estava do outro lado, se minha mãe estava do outro lado, se eles estivessem do outro lado, eles tinham que ficar do outro lado até o final até a queda do Muro de Berlim. A União Soviética tinha a implantação do socialismo no leste europeu pelos seguintes motivos. Formar um bloco político ideológico que faria oposição aos Estados Unidos. Então, olha para vocês verem, era só para fazer uma oposição aos Estados Unidos. O leste europeu teria uma economia e seu mercado, servindo ao crescimento econômico soviético. Então, eles teriam seu próprio mercado, eles teriam sua própria, o seu próprio dinheiro circulando ali. E o leste europeu formaria um escudo contra as ameaças de países capitalistas da Europa Ocidental, aonde formou-se a cortina de ferro. Juntamente com essa questão da Guerra Fria, a doutrina Trump, o presidente dos Estados Unidos, R. Trump, tinha o objetivo de conter o avanço do socialismo no mundo. Então, ele começa a falar para outros países, não segue a União Soviética para o lado do socialismo. E o plano Marshall, que já é o plano
ao contrário, é um programa de auxílio econômico à Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. E ele é lançado pelos Estados Unidos no George Marshall. Então ele vai dar esse dinheiro para a Europa para que ela possa se reerguer. Então olha para vocês verem a guerra que era. Europa de um lado, União Soviética do outro, Estados Unidos brigando. Então era tudo uma panela de pressão para qualquer momento pegar fogo. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, destinada a garantir a existência do capitalismo na Europa Ocidental e a defesa das liberdades democráticas com a colaboração dos países membros. O Plano de Varsóvia é uma aliança militar liderada pela União Soviética com o objetivo de proteger o bloco socialista da ameaça capitalista. Então, é para vocês verem como que uma guerra, né? Tipo, eu vou lá, faço uma coisa, o outro país vai lá e faz outra coisa. Então, era bem isso mesmo. Era essa loucura. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém podia falar nada, porque não sabia o real, né? A real intenção. Se eles começassem uma guerra nuclear, acabaria com o mundo, acabaria com tudo. Porque esses eram os planos deles. Até, no entanto, eles fizeram um acordo, os dois países, em não lançar bombas nucleares. Porque se eles lançassem outra bomba nuclear no mundo, como eles lançaram no final da Segunda Guerra Mundial, eles iriam devastar metade do planeta. Então, eles fizeram esse acordo para só ficar essa disputa, qual era o país mais rico e qual era o país que tinha maior vantagem. A corrida armamentista e espacial, a Rússia ela vai sair na frente, ela vai conseguir levar uma galinha e depois ela leva um cachorro para o espaço. Os Estados Unidos, mais que depressa, ele leva o homem à Lua para mostrar que ele é maior e que ele é melhor do que os Estados Unidos, do que a União Soviética. É onde que tem o fim da Guerra Fria, porque os Estados Unidos conseguem levar esse homem à Lua. Algumas pessoas falam que foi uma montagem, que os Estados Unidos não conseguiu chegar, mas como naquela época não tinha como provar se era verdade ou não, ficaram por isso mesmo. Então, os Estados Unidos ele ganha essa guerra chegando o homem à Lua e ele mostra para o mundo que ele é mais potente que a União Soviética. Com a chegada do homem à Lua, a União Soviética ela perde. Então, a partir da década de 80, vai mudar todo o cenário político internacional e vai levar a uma transformação do mundo bipolar. Então, já não vai ser mais bipolar. Já vai mudar essa questão do mundo, de olhar o mundo com outros olhos. A União Soviética ela mergulha numa grave crise política e econômica, marcado pelo colapso do socialismo, porque o socialismo já não estava mais resistindo a viver daquela forma que eles viviam, só trancado ali dentro daquele país ali. Então, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele promoveu as reformas econômicas e políticas nas repúblicas soviéticas com a liberação dos presos políticos. Então, as pessoas começaram a voltar para os seus países, para as suas cidades normais. O muro de Berlim ele foi derrubado, então eles começam a voltar para suas casas. E há um fim da censura, eu posso falar aquilo que eu quero, eu posso ir às ruas para reivindicar melhoria para o meu país, para a minha cidade. A volta do popularismo, pluripartidarismo e as eleições livres. Então havia vários partidos, as eleições eram livres, eu podia votar em quem eu quisesse. Eu não precisava mais votar só naquela pessoa, só naquele presidente que já estava lá há 30, 40 anos. Então, as eleições começaram a ser livres também. A crise do socialismo, a partir da década de 80, então nós vamos ver aí algumas coisas que vieram com essa crise do socialismo, a revolução de investimentos na indústria bélica, o tráfico de armamentos, a retirada de tropas no Afeganistão. Então, algumas coisas vão ser começadas a tirar a partir dessa crise do socialismo. Então, a gente vai ver a queda do Muro de Berlim,
a reunificação da Alemanha. Então, várias coisas vão acontecer com esse fim do socialismo. E junto com isso, a reunificação alemã e a Guerra Fria. Então, ela vai chegar ao fim. A crise vivida pela economia soviética e a abertura política promovida pelo Gorbachev permitiu a aproximação entre as duas Alemanhas, ocidental e oriental, porque houve a queda do Muro de Berlim. Então, foi uma coisa que eles puderam, né, expressar aquilo que eles sentiam. Ficaram 20, 25 anos sem encontrar com seus pais, com sua família, sem poder passar por outro lado. Ah, eu tenho um primo que mora do outro lado do muro. Não podia passar. Eu tinha que ficar só do lado que eu tinha escolhido ficar ali. Então, o Muro de Berlim, ele dá na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. E esse acontecimento foi o marco, pois o pronunciamento da queda da República Democrática Alemã, Alemanha Ocidental e a reunificação da Alemanha, elas chegam ao fim dessa Segunda Guerra, dessa Guerra Fria. E esses levantamentos impulsionam a queda dos governos socialistas nos países do leste europeu. Em meio à crise, o Gorbachev ele renuncia em 91 e a União Soviética deixa de existir em 1991. Das 15 repúblicas que compunham a União Soviética, 11 se associam e formam a Comunidade dos Estados Independentes. É o que a gente vê até hoje aí, lá no bloco europeu, que eles são independentes e que eles fazem a sua política. E o fim da União Soviética marca o fim do mundo bipolar. Aí nós vamos começar o início do mundo multipolar. Então, várias potências, Estados Unidos, Japão, Rússia, todo mundo tem o direito de vender, todo mundo tem o direito de comprar, todo mundo tem o direito de fazer a sua política como ela tem que ser. Obrigado e até semana que vem. Fiquem em casa e se cuidem. Eu vou passar um videozinho para vocês depois, explicando para ter uma revisão na hora da prova e na hora dos exercícios. Obrigado, fica com Deus.